Vamos orar. Bom, olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Dárcio. E essa aqui a Chininha. é a Nilza, né? E nós estamos aqui para mais um estudo, né? Mais um estudo, conhecendo e vivendo a palavra do Senhor. E a gente vai começar orando, né? Então, vou pedir para a Nilza orar, por favor. Querido Deus Pai, o Senhor é Deus poderoso, soberano sobre tudo e todas as coisas. Reconhecemos que sem Ti não somos nada, Senhor. Vem agora, Espírito Santo de Deus, sonda nosso coração, perdoa os nossos pecados, Senhor, aqueles que a gente já sabe, aqueles que a gente ainda nem sequer sabe, mas o Senhor tem trabalhado na vida de cada um de nós, Senhor. Eu te louvo por isso, te agradeço, porque um dia o Senhor se revelou a cada um de nós. E quantas mais pessoas ainda têm que ouvir essa palavra, Pai, que então use esse tempo agora, em especial, para nos capacitar, para nos alimentar da Tua palavra e que possamos estar espalhando as Tuas boas novas por onde passarmos, Senhor. Abençoa esse tempo, cuida da vida do Dárcio, que Seu Santo Espírito de Deus esteja usando a vida dele, as palavras dele, para falar ao nosso coração, Senhor. E edifica mesmo a cada um de nós e faz-nos diferentes a cada dia. Transforma-nos, Senhor, para que possamos estar cada dia mais próximos de Ti. Eu te louvo por esse tempo, te agradeço e coloco as nossas vidas no Teu altar, orando e clamando em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Hoje é o nosso estudo bíblico, conhecendo e vivendo a palavra de Deus. E a gente sempre fala a mesma coisa, e você vai falar assim, de novo, pastor. Pois é, de novo. Não adianta a gente conhecer se a gente não vive. Nós temos que viver a palavra de Deus. E a gente tem visto aí muita gente falando, mas, na verdade, vivendo outra coisa, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, realmente, isso não é alguma coisa que agrada ao Senhor. Então, a nossa proposta aqui não é só conhecer, é conhecer e viver essa palavra. Né? Que mais? Bom, nós temos aqui o nosso crer, né? que é conectar você no Senhor, que é relacionar você conosco e com Deus, ensinar o caminho dentro da palavra e restaurar vidas, restaurar relacionamento nosso com Deus. Né? A gente faz esse estudo em português e em espanhol, né? E as atividades que nós temos exclusivamente em Zoom, por Zoom, de terça e quarta-feira, a gente tem reunião individual ou de casais. Então, se você quer bater um papo com a gente, exclusivo, você pode marcar, né? Marca com a Nilza e a gente vai estar reservando esse tempo para você. De quinta-feira, nós temos estudo bíblico, com os horários aí para poder encaixar aonde você está, né? Se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, onde você estiver, então os horários que eles acontecem. No domingo a gente tem o culto da família, lembrando que o próximo domingo a gente tem Santa Ceia, né? Vai ser a Santa Ceia do Senhor, vai ser um domingo maravilhoso. E o nosso Zoom é sempre com o mesmo ID e sempre com a mesma senha. Ou seja, mas eu não sei entrar, querido, é o mesmo ID, a mesma senha. Você não precisa ficar preocupado com isso aí. E aí tem os nossos contatos, né? Para você conversar com a gente, para você divulgar o trabalho da gente, né? E, na verdade, não é o trabalho da gente, né? Porque a gente não quer que o trabalho seja nosso. A gente está fazendo o trabalho do Senhor. Então, nós queremos que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, seja exaltado, que o nome do Senhor Jesus seja conhecido e que você e eu possamos sentir o poder que tem este nome. Amém? Bom, hoje nós vamos falar de unção, né? Aí a gente pode fazer um trocadilho. Uns são, outros não são. Né? Ok, mas quem é e quem não é? Primeiro a gente tem que começar a desmistificar o que é unção. Na verdade, nos tempos que a gente está vivendo hoje, a unção está banalizada. Ou seja, qualquer coisa é unção. Né? Então, você tem aí a unção do leão, a unção do riso, a unção da dança.
a gente precisa entender o que é unção. Que tem aí alguns grupos religiosos que usam isso como se fosse um desodorante, né? Usam isso como se fosse uma troca de camisa. Ah, hoje eu tenho a unção da alegria, então vai ficar rindo no culto como se fosse uma hiena. Na verdade, a unção existe, mas o que é esta unção? A unção ela tem um propósito, não é? Deus ele não vai te ungir para alguma coisa, ele não vai te capacitar para alguma coisa que não serve para nada. A unção tem um propósito. Então você tem que entender qual é o propósito da unção que Deus colocou sobre a tua vida. Ah, eu tenho a unção de pregador. Pois é, mas você prega? Não. Você acha que Deus Deus não tinha o que fazer, deixa eu dar uma unção para esse cara aí. Não, não é assim. Deus ele te dá uma unção com um propósito. Uma unção é algo específico para você. Ah, mas Deus pode dar a mesma unção para outras pessoas? Pode, ele é Deus, ele faz o que ele quer, né? A palavra unção na Bíblia significa consagração. Bom, agora começa a ficar mais estreito o negócio, né? Por quê? Porque se você é consagrado para fazer determinada coisa, a coisa não é brincadeira. Então, por exemplo, eu tenho a unção pastoral, Deus me ungiu como pastor. Então, eu fui consagrado para isso. Então, eu tenho que fazer as funções de um pastor. Eu goste ou não. Ah, mas sabe, tem jeito. Pois é, querido. Todo o trabalho que você fizer, você vai ter os prós e os contras. E a unção, para que a tua unção realize na tua vida, também você vai ter o pró e o contra. Vai ter situações em que você realmente vai falar assim, bem que Deus podia quebrar um galho aí, né? Pois é, mas se Deus deu para você, é porque você pode. Ele não deu porque você é um incapaz, porque você é um Zé Ruela. Não, ele deu para você porque ele vai te capacitar. Ele espera que você se coloque nas mãos dele para que ele te use. Ou seja, se eu orar por uma pessoa, né? Se você tem um chamado, se você tem uma unção de oração, de intercessão, você tem que orar. Se eu vou orar por uma pessoa, eu vou orar para quê? Para que, se ela está doente, para que ela seja curada, né? Se ela está com dificuldade financeira, para que a dificuldade financeira dela seja sanada. Ou seja, Deus vai te capacitar para isso. E Deus vai usar você para que você possa orar por essa pessoa e isso possa acontecer. Afinal, quando Deus te dá uma unção, ele está dizendo assim para você assim, olha, você é o meu representante. Eu tenho esse propósito para você nesse mundo. Não é em Marte, é aqui na Terra. E não é depois que você fez a universidade, depois que você casou, teve filho. Não, não, é agora. Se ele te deu a unção, é agora. Então, a unção é consagração, a unção é uma separação. Não é para que você tenha um propósito. Amém? E aí a gente fala do óleo da unção, né? Aí tem o óleo da unção. O óleo da unção é uma mistura de óleos, então nós estamos falando do Antigo Testamento, tá? E que está escrito na Bíblia, né? Mirra, nardo, bálsamo, aloés, rosa, acácia e canela, né? E isso está descrito lá em Êxodo, capítulo 30, versículos 22 a 25. Se você puder ler para mim. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos,
e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 rim. Disto farás o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Ou seja, para quem foi que Deus falou para fazer o óleo da unção? Para, eu não ouvi. Para Moisés. Para Moisés, né? E tinha um objetivo. Por quê? Porque foi para esse mesmo Moisés que Deus disse para ele como é que seria o tabernáculo. Ai, porque o tabernáculo é lindo. É lindo, mas é algo do Antigo Testamento. É algo da lei, não é algo da graça. Mas Deus deu esta receita, né, para que Moisés fizesse o óleo da unção. Aí eu te pergunto, nós necessitamos desse óleo hoje? Pois é, essa pergunta você vai responder no final, né? Então, guarda que vão ser 2 perguntas. A primeira é essa: necessitamos deste óleo hoje? Bom, como é que era a unção no Antigo Testamento? Então, tinha um objetivo. Deus, ele falou para Moisés fazer esse óleo da unção com um objetivo, né? E qual era o objetivo? O primeiro era de ungir objetos, né? Então, nós vamos ungir os objetos do templo, os objetos da arca, os objetos sagrados. Então, a gente vê lá em Êxodo capítulo 40, versículos de 9 a 11. Se você puder ler para mim. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Ou seja, unção é o quê? Consagração. Consagração é o quê? Exclusividade. Então, se você tem uma unção, você é consagrado para fazer determinada coisa. E se você é consagrado, você é exclusivo do Senhor para fazer essa coisa. Então, quando Deus falou para Moisés para que ele confeccionasse o óleo da unção, era primeiro para objetos. Na verdade, são quatro finalidades. A primeira é de objetos. Ou seja, o objeto, depois que ele é consagrado, ele só é usado para isso. Ele não é usado para outra coisa. Ou seja, ungirás o tabernáculo e tudo que nele está. Por isso, esse negócio de consagração, esse negócio de unção é um negócio complicado. Complicado. Por quê? Porque é alguma coisa que muita gente leva na flauta, leva de qualquer forma, né? E é uma coisa muito séria. A tua unção, a tua consagração, a tua exclusividade para Deus é algo muito sério. E Deus leva as coisas sérias. Deus, ele não tem um tempo de brincadeira. A gente pode até, às vezes, achar que Deus é um gozador. Não, Deus não é um gozador, ele faz tudo certo. Então Deus é um ser sério, bravo. Não, ele não é bravo, ele é sério. Consagração, separação. Consagração, exclusividade. Unção, consagração. Mas é que hoje eu não estou afim. Desculpa, se você não está afim,
você tem um problema muito sério aí, não comigo, mas com Deus. Porque se Deus te chamou para fazer isso e você não faz, você está com um problema sério. Mas estamos vendo aqui a unção no Antigo Testamento. E a unção continua. A unção de sacerdotes. Unção é exclusividade, né? Unção é consagração. Então, a unção dos sacerdotes. Tudo isso, se você pegar o livro de Êxodo e ler todo o livro de Êxodo, você vai ver que Deus está dando as instruções para quem? Para Moisés. Moisés era o cara. Moisés era alguém que tinha sido instruído no Egito. Ou seja, Moisés foi instruído em Harvard. Ele era o top, então era com ele que Deus tinha que falar. Então, essas instruções Deus deu para Moisés. E ele fala também da unção dos sacerdotes. Êxodo capítulo 40, versículos de 13 a 15. Vestirás Arão das vestes sagradas e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Ou seja, ele está ungindo o sacerdote. Mas como é que ele está ungindo? Com aquele óleo que Deus deu orientação para ele fazer. Ok? E ele fala mais. Olha, você vai ungir Arão e os filhos de Arão, né? E a unção que lhe será por sacerdote, o quê? Perpétuo. Ou seja, enquanto tiver mundo, eles são sacerdotes. Durante todas as suas gerações. Ou seja, primeiro, a unção de objetos. Segundo, a unção de sacerdote. De novo, unção igual a exclusividade. Unção é ser exclusivo. Então, se eu tenho uma unção, eu sou exclusivo daquela unção. Deus me separou. Então, ter uma unção é algo muito sério. Não é algo que eu posso ter uma unção hoje, outra unção amanhã. Não é que nem trocar de camisa. Deus te elegeu para ter uma unção. No Antigo Testamento também você tinha a unção dos profetas. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 16. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Essa foi a unção que Samuel fez, né? A Jeú como rei, Samuel ungiu a Jeú como rei, e Abel-Meolá como profeta no lugar dele. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo assim, olha, unge Abel-Meolá no teu lugar, tá? Por quê? Porque teu tempo está acabando. Ou seja, você tem a unção de objeto, você tem a unção de profetas, você tem a unção de sacerdotes e você tem a outra unção. Você queria falar alguma coisa, Aninha? Não, pastor, na verdade é o Elias que ungiu Eliseu, né? Não Abel-Meolá. Ah, sim, verdade, verdade. Não foi Samuel, foi Elias. Porque Elias ia ser arrebatado. Verdade. Desculpa o nosso erro. Mas tem também a unção de reis. Ah, pastor, mas ali Elias não ungiu
Ageu também, mas essa é a unção que o Senhor colocou forte no meu coração, que é em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ou seja, essa é a unção de Samuel, né? Davi foi ungido por Samuel. Davi foi ungido com aquele óleo que Deus tinha dado a receitinha para Moisés. Esta é a unção no Antigo Testamento. E a unção no Novo Testamento? Toda a unção ela é dada por Deus. Eu não tenho poder nenhum de ungir ninguém. Olha, vou ungir aqui a Nilza. Não, eu não tenho esse poder. Quem tem o poder é o Deus Todo-Poderoso. Cristo e Messias significam ungidos, separados, tinham uma missão a fazer. Jesus foi ungido por Deus. Mas também, como é que foi? Eu vou te dizer como é que foi. Lucas capítulo 4, versículo de 17 a 22. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Ou seja, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, o próprio Deus ungiu o Deus Filho, porque ele era homem aqui, mas ele tinha que receber a unção do Senhor. Quem tem essa unção? Quem é que tem essa unção? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Quem tem essa unção? Todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Todos aqueles que aceitam a Jesus, que recebem o Espírito Santo, eles têm essa unção. Então, se um dia você aceitou a Jesus, não é? Você tem essa unção. Você foi ungido por Deus. Foi colocado dentro de você o Deus Espírito, para que você tivesse esta unção. Ou seja, qualquer um tem? Não, não é qualquer um que tem, não. Mas eu vou na igreja? Não, esquece igreja, esquece esses negócios aí. Né? Você tem que ter a Jesus como teu Senhor. E quem nos unge? É o próprio Deus. Eu não posso ser ungido, né? Ou eu não posso ungir alguém para alguma tarefa espiritual, sendo que eu não tenho essa autoridade. Eu posso pedir para que você faça alguma coisa, né? Em prol do reino de Deus, eu posso pedir, mas eu não posso te ungir. Para que temos essa unção? Na verdade,
Por que você faz, por exemplo, uma universidade? Para exercer uma profissão, ok. Por que de repente, você vai na academia? Não, é para que eu tenha um físico adequado, para que eu não fique doente, ou para que eu me conserve. Legal. E por que você come? Porque se eu não como, eu morro. É mais ou menos isso. Para que você tem a unção? Ela tem que ter um propósito. Mas, pastor, e se eu não cumpro o propósito? Pois é, nós voltamos a parábola dos talentos, né? Onde o Senhor deu um talento para um, 2 para outro, e um multiplicou, e o outro multiplicou, e o de um foi lá e enterrou. E aí, quando ele voltou, o que ele falou? Senhor, como eu sabia que o Senhor é muito bravo, o Senhor é muito exigente, então eu enterrei o talento. Servo mau. Porque se você sabe que eu sou tudo isso que você falou, que na verdade eu não sou, mas você diz que eu sou, você tinha que pegar esse talento e investir, põe num banco que vai render alguma coisa. Então, na verdade, para que nós temos esta unção? 1 Pedro capítulo 2, versículos de 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Para que eu tenho essa unção? A fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que eu tenho a unção? Esta unção está sobre a minha vida, eu tenho o Espírito Santo de Deus para uma finalidade. Nós conversávamos, antes de começar a gravação, a gente conversava sobre as pessoas que estão morrendo por causa do Covid, por causa de infarto, por causa de câncer, por causa do que seja. As pessoas que estão morrendo. Aí entra a nossa unção. Ou seja, se eu tenho a unção, se eu recebi essa unção quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu recebi o Deus Espírito dentro de mim, se eu tenho essa unção, eu fui escolhido para quê? Para eu proclamar as virtudes daquele que me enviou. Para falar. Olha, se você não aceitar esse Jesus, você vai para o inferno. Ou seja, a nossa unção serve para quê? Para a gente falar. Falar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Pastor, mas sabe o que é, pastor? Eu não sei falar muito. Querido, eu não precisa falar muito. Vive. Viva esse evangelho, né? E as pessoas vão estar incomodadas. E aí você só vai dizer o que foi que Jesus fez na tua vida. Quando Pedro fala aqui, né, que vos chamou das trevas, que treva que você estava? Onde é que você estava? Eu sei onde eu estava. Então, eu posso dizer para você, né? Ou eu posso dizer para a pessoa, quando me pergunta, eu posso dizer, olha, sabe o que eu fazia? Eu fazia isso, eu fazia isso, eu fazia isso, eu fazia isso, eu fazia tudo isso de errado. E agora? E agora eu erro menos, né? Mas eu estou aprendendo. Então, a unção que vem sobre a nossa vida é para que a gente faça alguma coisa com ela. Eu não posso simplesmente receber o Espírito Santo, ter o Espírito Santo dentro de mim e falar assim, já estou tranquilo. Desculpa, você não está tranquilo, não. Você vai ter que dar contas desse Espírito que está dentro de você ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele permitiu isso. Unção não é brincadeira, unção é alguma coisa séria. E muitas comunidades hoje, muitos grupos religiosos estão levando isso como se fosse uma brincadeira.
né? Então tem a unção de dança, onde a pessoa sai rodopiando e ele chama de uma unção de dança. Desculpa, porque a palavra de Deus diz que as coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Para que serve essa minha unção? Unção e dom são duas coisas diferentes. Dom é uma coisa, a gente já falou de dom, não sei se vocês lembram quando nós falamos de heresia, né? Uns são chamados para pastores, etc, etc. E unção são duas coisas diferentes. Unção é uma eleição, né? Que Deus fez na tua vida e na minha vida. Então, nós fomos eleitos para sermos salvos. Nós fomos eleitos para termos esta unção sobre nós. E dom? Dom é uma capacitação específica que Deus dá para que você faça a obra dele. Ah, então, eu preciso ter algum dom para ser salvo? Sim, pelo menos um, que é o dom da salvação. Né? Que a salvação é um dom gratuito de Deus que dá para nós. Né? Ah, mas tem alguns grupos que dizem que se eu não falo línguas, eu não vou para o céu. Pois é, querido. Isso aí é todo espírito maligno que traz confusão. Ah, se eu não dou dízimo, eu não vou para o céu. Querido, isso é espírito maligno. Dom, Deus vai colocar na tua vida, né, para uma situação específica. Então, se você tem o dom de cura, né, Deus, veja, o dom não é meu, o dom é do Espírito Santo. E o Espírito Santo dá e tira quando ele quer. Então, por exemplo, eu já testemunhei em oração, nós estamos em 3, em oração, uma pessoa ressuscitar, estava morta. Agora eu vou falar assim, eu tenho o dom da ressurreição. Não, eu não tenho o dom da ressurreição. Foi isso que aconteceu uma vez na minha vida. Ah, mas eu já orei por pessoas que estavam doentes e elas foram curadas. Pois é, isso é um dom que Deus pode te dar naquela hora, porque você necessita naquele instante, e ele pode tirar. E quando ele tira? Ele tira quando não tem mais a necessidade na hora, ou quando você é uma pessoa extremamente orgulhosa e está achando que você que é o salvador da pátria. Né? Você é ungido de Deus? Essa é a segunda pergunta que a gente vai responder no final. Né? Deixando muito claro que unção e dom são duas coisas diferentes. 7 coisas para que serve a unção de Deus na nossa vida. Né? Cristo significa ungido, ok? E a gente viu que Messias também. Jesus foi ungido por Deus para determinados fins. E qual era o fim que Jesus foi ungido por Deus? Salvar a humanidade. Qual a finalidade? Salvar todos aqueles que nele crêem. Jesus foi ungido para vir no mundo, né, sofrer, morrer e ressuscitar para que nós deixássemos as coisas da lei e passássemos para a graça. Jesus veio, passou por tudo isso e morreu para que você e eu tivéssemos a vida eterna. Então, foi por um fim específico. Ele veio salvar, ele veio trazer salvação, veio trazer cura, ele veio trazer ressurreição, né? Quem julga o ungido de Deus? Só Deus pode julgar. Então, eu não posso julgar a tua unção e dizer assim, não, sabe o que é? Você é mais ou menos... Não, eu não posso julgar. Eu posso comparar com aquilo que a Bíblia me diz, né? E tirar minha conclusão, mas eu não posso simplesmente tomar uma posição de juiz, porque eu não sou isso. Né? Aliás, a palavra do Senhor diz que não julgueis para que não sejais julgados. Então, o primeiro motivo para que
eu tenha essa unção, não é? Anunciar boas novas. A gente já viu, não é, o texto, mas a gente vai ler um outro texto, Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Esta é a unção, né? Curai enfermos, ressuscitai mortos. Aleluia! Ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Na verdade, as pessoas pensam que unção é para engrandecer a pessoa. Se a tua unção não tem essas características, nós temos que começar a ver se nós temos a unção. E se eu não tenho a unção, tem alguma coisa errada com o Jesus que eu recebi. Eu não aceitei Jesus, eu aceitei Genésio. É diferente. Ou seja, se eu não tenho essas características de cristão, alguma coisa está errada. Ou seja, anunciar a vinda de Jesus. Ai, pastor, mas pera, Jesus está vindo. Desde que ele morreu, ele está vindo, filho. Desde que ele ressuscitou, ele está vindo. E hoje, com certeza, ele está mais próximo do que ontem, né? E amanhã vai estar mais próximo ainda. Agora, você tem duas saídas, né? Ou você crê, ou você não crê. Se você crê, né, você vai se cuidar e vai buscar, né, multiplicar os talentos que o Senhor colocou na tua mão para que você seja salvo. Se você não crê, bom inferno para você, porque realmente você vai ter que comprovar na pele, né, que realmente você estava equivocado. Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículos 9 e 10. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Ou seja, teve uma divisão aí? Porque uns foram para aqueles que criam na circuncisão, né? E outros foram para os gentios. Ah, mas isso foi uma separação? Não, foi uma estratégia, né? Esse foi o apostolado criado para os gentios. Então, Barnabé e Paulo foram para os gentios. Ou seja, anunciar o quê? As boas novas. Mas, lembre-se que Tiago, Cefas e João, Tiago, Pedro e João disseram assim, olha, não se esqueça dos pobres. Não se esqueça das viúvas. Não se esqueça dos necessitados. Anunciar as boas obras é também fazer boas obras. Anunciar as boas novas é também fazer boas obras. Se você está lembrado, né, nós falamos que as boas obras é a consequência da tua salvação. Ou seja, se eu estou salvo, se eu creio em Jesus, se eu tenho o Espírito Santo, a consequência disso serão as boas obras. Isso é a consequência. Ou seja, eu tenho que fazer a minha unção multiplicar. E isso só depende de mim, não depende de Deus, porque Deus já colocou sobre você e sobre mim. Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um
à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, havia comunhão, né? Havia um interesse pela comunidade. Anunciar boas obras é anunciar boas novas é fazer boas obras, né? Ou seja, eu tenho que cuidar da comunidade. Eu tenho que cuidar daqueles que estão perto de mim, né? Ai, pastor, mas tem tanto aproveitador. Pois é verdade. Para isso que você e eu temos o Espírito Santo, que ele vai nos mostrar aqueles que são os aproveitadores. E quando ele mostra, a gente corta. Assim, né? São o que Jesus falava, que no meio do trigo teria o joio, que no meio das ovelhas teria os lobos, e assim vamos. Mas quando é que isso acaba? Quando a gente for para a glória. Quando a gente for para a glória, isso acaba. Por quê? Porque na glória somente terão os salvos. A segunda coisa para que serve essa nossa unção? Para restaurar os quebrantados de coração. Aqueles que têm o coração puro, né? Então nós vamos levar a palavra do Senhor. Marcos capítulo 9, versículo 24 e 25. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Ou seja, a nossa unção ela tem que gerar alguma coisa. Restaurar vidas, restaurar corações, restaurar relacionamentos. Se a nossa unção não faz isso, de novo, a gente tem que reconsiderar a nossa unção. Também a unção ela deve ser usada para proclamar a liberdade aos cativos. E quem são os cativos? Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 35. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Ou seja, aqui Jesus está dizendo o que vai acontecer. Aqueles que estavam cativos serão libertos. Ou seja, vem para a minha direita aqueles que são ovelhas. E aqueles que são cabrito, vai para a esquerda. Né? E os da direita, vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É aquele reino, né, que Adão e Eva perdeu pela desobediência. Então, a nossa unção, ela tem que proclamar a liberdade aos cativos, proclamar a liberdade para aqueles que estão cativos hoje nas garras do inimigo, que estão cativos hoje na religiosidade, que estão cativos hoje em dogmas e seitas e heresias que são pregadas hoje. É a nossa unção, ela tem que fazer isso. Ah, pastor, e se não fizer? Se não fizer, nós temos que reavaliar a nossa unção. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade,
mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Cativos pelos laços do diabo. Isso a gente vê muitas vezes é tão claro e é tão evidente isso, quando você chega numa repartição pública, né, e você é recebido por aquele que ganha, porque você paga os seus impostos, então ele ganha, então na verdade ele seria um funcionário seu, mas não, você é recebido com 2 pedras ou 2 paus na mão, e como se ele estivesse fazendo um favor para você. Então, na verdade, esse sujeito ele tá preso nos laços do diabo, né? Então, o que Paulo fala aqui a Timóteo é para que a gente discipline com paciência, né? Para que a gente tenha uma visão diferenciada. Isso é proclamar liberdade aos cativos. Isso é o que a nossa unção tem que fazer. Ah, pastor, mas olha, eu não consigo. Pois é, temos que reavaliar isso, né? Como eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem assim: ah, não, eu nasci assim, eu vou ser assim o resto da minha vida. Pois é, querido, então desculpa, o Jesus que você recebeu é o Genésio, não é o Jesus que transforma, que restaura, o Jesus que perdoa. Não, desculpa. Ah, mas eu sou assim. Pois é, querido. Posso dizer para vocês que eu era assim, né? Agora eu não sou mais, eu sou diferente. Estou melhor? Olha, acredite em vocês, ainda que você possa achar assim: ah, mas esse pastor aí, olha, esse pastor só misericórdia. Pois é, querido, você não sabe como eu era antes. Eu estou muito melhor. Ou seja, nós temos que levar, a nossa unção tem que levar a liberdade aos cativos. E a nossa unção, ela vai identificar os falsos profetas. Aqueles que são os cabritos que estão no meio do povo, no meio das ovelhas, né? Então, a unção, ela faz a diferença na nossa vida. A unção, ela vai proclamar, ou ela vai dar vista aos cegos. Aqueles que não conseguem enxergar por falta de conhecimento, aqueles que não conseguem enxergar porque estão presos numa religião, que estão presos num dogma, que estão presos numa seita, a nossa unção, ela vai fazer com que essa pessoa enxergue. Agora, eu não preciso forçar o cara a enxergar. Não, eu vou. De leve, o Senhor vai me usar. Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, a nossa unção vai fazer com que nós possamos trazer vista aos cegos. Esse texto, Paulo falava, né, testemunhava ao rei Agripa, quando ele caiu do cavalo, né? Como foi que Deus falou com ele? Como foi que Jesus Cristo falou com ele? Então, a nossa unção, ela tem que proclamar vista aos cegos. A nossa unção tem que fortalecer com o perdão, ou um perdão aos quebrantados. A nossa unção tem que fazer essa diferença, porque se não fizer essa diferença, queridos, desculpa, nós temos Genésio e não temos Jesus. Em Atos capítulo 2, versículos 37 a 39. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Ou seja,
pessoal estava lá na pregação de Pedro, né? Quando Pedro pregou e houve uma conversão de mais de 3.000, né? E aí eles disseram assim, legal, Pedro, né? O que faremos? O que a gente faz agora? E Pedro disse assim, olha, é simples. É como eu falo, às vezes seria bom a gente cobrar a salvação, né? Para que a pessoa pudesse dar valor. Mas não, Pedro falou assim, olha, arrependei-vos. Então, quando você se arrepende e quando você aceita Jesus e é batizado, né? Os seus pecados são redimidos. Ou seja, fortalecer o perdão aos quebrantados. E quem eram os quebrantados aí? Aqueles que ouviram a palavra e falaram assim, eu preciso disso na minha vida. Eu preciso desse Jesus aí, eu não sei como é que é, mas Pedro, me diz aí o que eu tenho que fazer. A nossa unção, ela tem que produzir isso. Se ela não produz isso, se cada vez que você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa fala assim, lá vem ele de novo, e vai falar de novo de Jesus, de Deus, alguma coisa está errada. E não é com a unção que Deus colocou sobre você. Ou seja, a nossa unção tem que provocar a conversão, né? E Pedro aqui é muito sutil quando ele fala assim, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele não falou assim, olha, você vai receber dom de línguas. Você vai receber o repleplé. Você vai receber... Não, ele falou assim, você vai receber o dom do Espírito Santo. E esse é o dom que a gente tem que ter. O Espírito Santo dentro de nós. E se ele te der o dom de línguas? Amém, aleluia. Vai ser para um fim proveitoso, né? Porque se for para você ficar falando pelos cotovelos, ele vai tirar. E se ele te der o dom de cura? Aleluia, vai curar a gente aí. E se ele te der o dom de ressurreição? Aleluia, vai no cemitério. Né? Vai ressuscitar os mortos lá. Ou seja, a nossa unção ela tem que produzir alguma coisa. Proclamar o ano agradável de Deus. Proclamar que Jesus está voltando e o ano agradável do Senhor é o hoje. E Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 2 a 4. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos vidros, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ou seja, as pessoas eles vão se entregar ao falso profeta, aos falsos profetas. E o que Paulo fala aqui, o que Timóteo nos incentiva, é pregar a palavra. Prega a palavra. Não é? E eu diria assim, viva a palavra. Você está querendo mudar a Bíblia? Não estou querendo mudar a Bíblia, não. Por favor. Não. Eu estou dizendo para você que não basta só você pregar, você tem que viver. Né? Se a gente vê, Judas Iscariotes andou com Jesus e conhecia aquilo que Jesus estava ensinando, o evangelho de Jesus, ele conhecia, porque ele estava com Jesus, mas ele traiu. Então, não basta só conhecer, eu tenho que viver esta palavra. Mas aí, e se Judas não traísse, quem ia trair? Alguém ia trair. Alguém ia trair. Por quê? Porque estava escrito lá em Isaías 53 que o Filho do Homem viria e morreria na cruz. Então, alguém ia trair, ia ser traído. Né? E, em sétimo lugar, né? Ensinar a palavra. Ensinar sobre Jesus. Né? Ensinar quem foi Jesus e o que ele tem que fazer na minha vida.
Então, em 1 João, capítulo 2, versículos 20 e 27. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. E vós possuís a unção que vem do Espírito Santo. Que vem do Santo. Olha, você que aceita Jesus, né? Você tem essa unção. Então, a nossa unção tem que ensinar sobre Jesus. Não basta simplesmente eu ter o conhecimento, não basta simplesmente eu ter a unção, eu saber que eu sou salvo e eu me fechar e dizer, eu sou salvo, cada um com seus problemas. Não, a minha unção ela tem que produzir alguma coisa. E voltamos à nossa conversa anterior. Quantas pessoas estão morrendo? Ok, dessas pessoas que estão morrendo, quantas delas eu conheço? Eu conheço aí uma meia dúzia de dois ou três. Ok, e o que a tua unção fez? Você falou de Jesus para essas pessoas? Você proclamou a Jesus, proclamou a salvação através de Jesus? Não, sabe o que é, pastor? Não precisa me justificar nada. Porque, na verdade, para mim, né, eu estou aqui para alertar você. E quando eu alerto você, antes de alertar você, eu estou me alertando. Né? Então, eu não sou melhor que você. Ou seja, a nossa unção ela tem que produzir alguma coisa. Essas 7 coisas servem à unção de Deus. Esses 7 itens, eles servem para que a unção de Deus se manifeste na minha vida. Você é ungido de Deus? Muita gente busca experiências sensacionalistas, como a gente falou logo no início, né? Sensacionalistas para dizer o que é unção. Eu tenho uma unção do... Para. As coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Pastor, mas você não acredita? Eu acredito que Deus faz o que Ele quer. Eu acredito que Deus faz da forma que Ele quer e como Ele quer. Ele pode fazer, eu dar um rodopio aqui. Ele pode fazer o que Ele quiser. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Mas Ele não vai fazer nada contra a sua palavra. Então, como nós vimos no estudo da semana passada, Ele não vai trazer, ou Ele não vai dar um evangelho novo, Ele não vai dar uma profecia nova. Não, porque o que Ele tinha que dar já está escrito. Então, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso buscar experiências sensacionalistas. Sabe o que é? Eu queria sentir aquele negócio. Querido, você quer sentir algum negócio? Põe o dedo na tomada que você vai sentir o negócio lá. Mas, relação com Deus não é você sentir um chilique, um chimilique. Não, nada disso. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Né? Então, eu já senti. Quando eu fui chamado para o pastorado, eu senti uma coisa diferente. Quando Deus fez a cirurgia na minha coluna, eu senti uma coisa diferente. Quando Deus operou o meu fígado, eu não senti nada. Eu só descobri porque o médico disse que tinha uma cicatriz lá. E aí eu falei, é de Deus. O que eu faço? Eu não tenho que buscar coisas sensacionalistas. E Paulo nos adverte, falando lá aos Colossenses, capítulo 2, versículos 18 e 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo,
suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Essa cabeça que Paulo fala aqui é Jesus, que é a cabeça. Ele tem que ser o cabeça da igreja. E se nós somos a igreja, ele tem que ser o nosso cabeça. Então, olha, não fica procurando pelo em casca de ovo, porque na verdade você vai achar, né? Você vai achar. E muitas vezes são sentimentos carnais que nós temos e que nós queremos ter. Eu tenho que sentir. Querido, eu não tenho que sentir nada. O que eu tenho é que estar cheio do Espírito Santo de Deus. E voltamos às duas perguntas básicas, né? Necessitamos deste óleo hoje. Muitas comunidades e muitas denominações estão trazendo as coisas do Antigo Testamento, estão trazendo os usos e costumes, né, empregados do Antigo Testamento. Então, traz lá o candelabro, traz lá o shofar, traz lá o óleo da unção. Sem este óleo é impossível. Querido, eu preciso do sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu não preciso do shofar, eu não preciso do véu, eu não preciso de nada disso. Eu preciso do sangue de Jesus. E todas as vezes que a gente traz essas coisas do Antigo Testamento, nós estamos anulando o sacrifício de Jesus. Nós estamos simplesmente dizendo assim, olha, na verdade Jesus morreu por quase tudo, não foi por tudo. Não, foi por tudo, querido. Foi por tudo. Então, quando eu volto, né, no Antigo Testamento e começo a trazer as coisas do Antigo Testamento como se fossem coisas válidas para o dia de hoje, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Porque, na verdade, eu estou anulando, botando um X bem grande no sacrifício de Jesus. Agora, você vai dizer assim, mas pastor, tem algum problema se eu tiver o óleo da unção? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não é? Por exemplo, eu já fui visitar pessoas que a pessoa que fala assim, pastor, você pode ungir a minha casa? Posso. E não tinha óleo da unção. O que eu fiz? Eu peguei um óleo de cozinha. Ai, pastor, está amarrado. Querido, o que vai proteger a casa da pessoa não é a qualidade do óleo, não é? E tampouco a minha oração. O que vai proteger, né, é o quanto Jesus tem tomado conta da casa da pessoa. Pastor, mas você não acredita no óleo da unção? Pois é. O óleo da unção ele era usado com algumas finalidades no Antigo Testamento. Pastor, mas tem no Novo Testamento também. Tem, é verdade, tem. Mas se você lembra o que nós estudamos a semana passada, nós vimos que nós temos que analisar o texto, né? Nós temos que analisar geograficamente, historicamente, né? Para a gente poder trazer as coisas para o dia de hoje ou não, né? Não, mas lá em Timóteo fala que, olha, se você tem alguém enfermo, chama os presbíteros para que ele unja. É verdade, é verdade. Por que tinha que ungir? Porque o óleo, o azeite naquela época, era usado como se fosse um metiolate, era usado como se fosse um unguento ou algo para passar numa ferida. Então, tinha que ungir mesmo. Agora, eu preciso deste óleo da unção hoje. Eu posso dizer para você que eu não preciso, mas tem algumas pessoas que creem nisso. Então, você unge com óleo por causa da crença da pessoa, não que necessite. Não é? Agora, necessitamos desse óleo hoje? A resposta é sua. E eu posso dizer que eu sou ungido do Senhor? Será que eu sou ungido do Senhor mesmo? É você que tem que responder. Porque a unção do Senhor, ele tem que trazer todas essas 7 características na minha vida. Se não traz,
Não, pastor, mas em vez de 7, dá para ser 4. Pois é, querido. Você vai ter meia unção? Eu tive meia unção. Não, meia unção não existe. Eu tenho uma unção completa, eu não tenho unção. A coisa é mais ou menos assim. É assim que o Senhor quer falar conosco, não é? Perguntas? Pastor, no caso dessa necessidade do óleo, a gente pode comparar, trazendo para o Novo Testamento, as virgens nécias e as sábias, né? Mas o óleo lá significava o quê? O Espírito Santo. Significava iluminação. Eles precisavam de um óleo para Mas ter claridade, né? trazendo para a gente... tá. Ou seja, eles precisavam do óleo para ter a claridade, né? Para ver as coisas. Então esse óleo era um óleo combustível. É verdade, é um óleo combustível. Mas tem algum problema aí? Você poderia me perguntar assim, pastor, mas tem algum problema da gente usar o óleo da unção? Eu falei, não tem problema nenhum. A única coisa é que você vai ficar besuntado, né? Então, se passa o óleo da unção aqui, você vai ficar besuntado. Mas isso vai causar alguma coisa na tua vida? Não, só vai causar um besunte, nada mais. Mas espiritualmente falando, não vai causar nada. Sabe por quê? Porque nós fomos ungidos pelo sangue de Jesus. E é esse sangue que faz a diferença. Não é o bisunte que põe na minha testa, que põe no meu machucado, que põe na minha ferida. Não é isso. Agora, eu vejo algum problema em usar isso? Não vejo nenhum problema. Eu vou na tua casa, você quer que eu unja a tua casa? Tá bom, tem um óleo de cozinha, eu vou ungir tua casa. Eu vou ungir tua casa. Por quê? Porque você crê nisso. Pastor, mas você não crê nisso? Na verdade, eu creio naquele que está dentro de nós. É esse que eu creio. E que é esse que vai fazer a diferença. Não vai ser eu sair lambuzando toda a tua casa, né? Porque teve uma época em que eu ungia a casa. Então, você unge os umbrais das portas, as janelas, você unge todo o mobiliário, você sai botando óleo da unção para tudo quanto é lado. Ou seja, mas você foi lá, ungiu a casa do cara, né? E o cara foi assaltado, ou o marido traiu a esposa. Que raio de unção é essa? Pois é, porque a unção, né, ela não faz nada, ela só vai sujar os teus móveis, sujar a tua casa, ela não vai fazer nada. O que vai fazer? É a tua fé no sangue de Jesus, que nós fomos ungidos com ele. O que vai fazer é isso. O que vai fazer a diferença é isso. Não é? Agora, eu não vejo problema, da mesma forma que eu não vejo problema de ir num casamento numa igreja católica. Eu não vejo problema. Eu não tenho problema. Por quê? Porque o que mais forte é o que está dentro de nós do que o que está fora. Então, paciência. Pastor, quer dizer então que você está desmistificando... Não, querido, eu só estou deixando de ser religioso. Eu só estou deixando de ser uma pessoa que crê no Antigo Testamento, como trazer o Antigo Testamento para os dias de hoje. Então, daqui a pouco a gente vai começar a sacrificar ovelha aí, bode, vai começar a matar animal aí. Não é como se... Na verdade, é como se isso fosse resolver o meu problema. E não vai resolver. O que resolve o meu problema é o sangue de Jesus. É do Cordeiro perfeito que já morreu. Então, eu não preciso. Não é? E da mesma forma que eu não posso trazer os dogmas e as coisas que eram feitas no Antigo Testamento, eu não posso trazer para cá. Eu não posso trazer, por exemplo, né, pegar um texto do Novo Testamento e querer aplicar literalmente nos dias de hoje. Não, pastor, então o senhor está dizendo que vai ter que escrever uma outra Bíblia. Não. A Bíblia está perfeita. O que eu tenho que ter
sabedoria e discernimento do Espírito Santo para que ele me mostre se eu devo aplicar ou não literalmente. É isso. Então, na verdade, a unção, ela serve para isso. Ela serve para que eu seja uma pessoa diferente. E se a tua unção não está fazendo você uma pessoa diferente, se a tua unção não está fazendo com que o Evangelho de Jesus seja conhecido por outras pessoas, que você não está trazendo libertação para aqueles que estão no inferno, né? Cativos pelo diabo, então, realmente, eu acho que você precisa dar uma reavaliada na tua unção. Mais alguma Pastor, pergunta? usando esse exemplo que o senhor deu de ungir a casa da pessoa que foi assaltada ou que foi traída, considerando que o Deus, o Espírito Santo, o Cristo que a gente professa, que a pessoa que a gente leva, que o senhor está fazendo uma oração lá na casa da pessoa, seja como for, ela crê com a mesma intensidade nesse mesmo Deus. A gente pode considerar que um assalto pode ter sido um livramento de uma coisa maior e que a traição pode ter sido um livramento de alguém que não era de Deus que estava com ela? Pois é. É muito difícil a gente entender os planos de Deus, mas é muito fácil a gente querer justificar os nossos erros como sendo plano de Deus. Então, se o marido traiu, porque Deus permitiu. Deus permitiu, é lógico que Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Porque o cara tem liberdade de escolha, assim como a esposa. Mas aí você começa a escafunjar lá, vamos perguntar, por que o marido traiu? Porque a esposa traiu, ou porque a esposa não assistia, porque a esposa não cuidava, a esposa estava enfiada dentro da igreja 24 horas por dia, não lavava a roupa dele, não cozinhava. Aí você vai falar assim, Deus permitiu. Deus permitiu. Mas era plano de Deus. Plano de Deus não é separação, filha. Alguma coisa você fez de errado. E o problema não foi a unção ou deixar de ungir. O problema foi o procedimento que você teve que estava errado. Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu preciso de sair. Ok. Tá? Então, eu vou encerrar a gravação agora, que a Nilza já está me falando aqui, né? Obrigado você por estar conosco no nosso canal. E que você quiser participar com a gente, vem também. Vem trazer as suas dúvidas. E aí a gente vai estar tentando esclarecer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê um dia maravilhoso em nome de Jesus.